Olá! Como é bom estar aqui novamente com você para conversarmos sobre algo maravilhoso. Mas antes, eu quero te saudar com a santa paz do Senhor Jesus. Esta paz que transborde de vidas alcançando outras vidas. E não abra mão da paz do Senhor Jesus por nada, porque a paz dele é uma paz que está acima de tudo. E que esta paz, ela te proteja, te guie, te ilumine e traga sempre alívio e tranquilidade para a tua alma. Eu quero compartilhar com você uma pérola lindíssima do meu coração para o seu coração com muita alegria, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 41, que diz o seguinte para nós: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eu fosse perguntar para você, refletir aí onde você estiver, quais são as coisas nesta existência que mais te incomodam? É algo que você tem medo? É algo que você guarda em segredo porque tem receio de compartilhar? É algo que te atormenta todos os dias? É algo que você fez que gera em você culpa, remorso, arrependimento? É algo que alimenta uma raiva que já se transformou em ódio, em semente de amargura? Do que mais você teria receio nesta existência? A carne é fraca. Há pessoas que gostam de ouvir isso e se aproveitam para criar situações de desconforto até a outros níveis e tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Ah, eu fiz porque a carne é fraca, foi só uma mentirinha, foi só algo inofensivo, né? Mas só que este algo que aparenta ser inofensivo pode causar muitos danos. Então, a palavra, ela nos adverte fortemente, nos chamando a vigiar e orar. São duas coisas muito diferentes. A oração ela tem que ser constante, tem que ser perseverante, tem que estar buscando, tem que estar nutrindo, tem que criar um hábito ou desenvolver um hábito saudável da oração. Essa comunicação com Deus, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, é muito importante, porque às vezes podemos até passar muito tempo conversando com alguém, às vezes o assunto até é importante, mas qual é o tempo que sobra para conversarmos com o nosso Pai Criador, com o Salvador, com o Consolador? E a oração, ela nos convida a mantermos este hábito saudável para que assim possamos vencer adversidades das quais não conhecemos e não sabemos como vem e quando vem e de onde vem. Então, é muito importante mantermos o hábito saudável de sempre orar e vigiar. A vigilância, ela nos leva a pensar sobre alguém que está em um estado de alerta sobre o que ela não tem como prever. Por isso ela vigia, para evitar ser pego de surpresa. E quem vigia sempre está pronto para o que pode vir. Então, a palavra, ela nos convida
a vigiarmos e orarmos, para não entrarmos em tentação. Existem muitos tipos de tentações. E existe um tipo de tentação que nós mesmos criamos por falta da vigilância. Os dias que vivemos são dias onde muitas coisas mudaram e estão sempre mudando numa velocidade muito grande dentro de um tempo pequeno. Ou seja, coisas que poderiam acontecer em 10 anos acontecem talvez em meses, em poucos meses. E isso vem acelerando muita coisa, inclusive o próprio comportamento humano, ele é influenciado também por essa questão do imediatismo, essa necessidade de acelerar, de ter tudo rápido. E nós, como seres humanos, temos mecanismos reguladores do nosso comportamento, do nosso cérebro, hormonal, emocional, todo o nosso sistema endócrino, fisiológico e biológico. Então, somos um ser humano complexo e essa complexidade, ela não pode viver em um nível de aceleramento, porque não é um aparelho que liga e que desliga, não é algo mecânico, é um ser humano, é um organismo vivo. E esse organismo, ele tem toda uma funcionalidade. E quando sai deste ritmo normal de cada um, vai ter problemas, porque ou vai decrescer ou vai sobrecarregar. E nós precisamos estar sempre constante para mantermos o nosso corpo, a nossa saúde e todo o nosso sistema orgânico, biológico, físico, químico, emocional, tudo funcionando de uma maneira saudável e normal. Então, tenhamos cuidado, vigiemos em relação a tudo e manter uma oração constante. Está na rua, está orando em espírito, está deitado, está orando, está de joelho, está orando. Não precisa orar alto, pode orar só no pensamento também, porque nem todos os ambientes que às vezes estamos, não seria conveniente da nossa parte orarmos em voz alta. Tem um ambiente que as pessoas ficam à vontade e é legal para quem tem esse tipo de comportamento, mas que possamos também vigiar em relação a ambientes e a maneira que se deve orar. Então, a vigilância ela sempre vai estar muito ligada à oração, sempre nos dando um alerta quanto a esse cuidado. E outra coisa muito importante, quando pensamos sobre a nossa existência, esse cuidado para não cairmos em tentação, porque a carne ela é fraca. O nosso corpo ele precisa ser alimentado, mas quando a gente pensa na carne, podemos pensar sobre coisas que são agradáveis para o corpo, mas que não é saudável para o espírito. E muitas vezes precisamos ter um cuidado, ter uma disciplina para não exceder e sufocar o espírito que já está pronto. Ele está pronto, mas a carne é fraca, porque entra o pecado, entra vícios, entra costumes, entra muitas coisas onde a carne ela se sente alegre, ela se exalta, e isto é um perigo muito grande para quem quer viver ou quem busca viver uma vida que agrada a Deus. Porque quando excedemos nas coisas, vai também trazer problemas que vão ser prejudicial à nossa vida humana, à nossa vida terrena. Então, fica também mais o alerta da vigilância. A carne é fraca, ela sempre tem uma tendência ao pecado, ou sempre tem uma tendência ao comodismo,
sempre procura coisas que é agradável, que é confortável, e isso pode atrapalhar, sim, a comunhão com Deus. Por exemplo, a pessoa está cansada, ela quer descansar, mas ela tem um hábito de orar. E se ela, mesmo cansada, ela consegue orar, ótimo. Mas tem pessoas que às vezes criam desculpa, a carne é fraca, então eu estou cansada, eu não vou orar. Mas às vezes fica horas nas redes sociais fazendo coisas que às vezes é só desperdício de tempo. Então que possamos vigiar para fazermos as coisas com ordem e decência, com uma disciplina santa, que vai ser muito bom para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida material. Porque quando atentamos para as coisas espirituais, o nosso material, ele também é beneficiado. Mas quando atentamos só para as coisas materiais, vai trazer coisas que podem ser desagradável para a nossa vida material e sufocar a nossa vida espiritual. Então, mais uma vez, percebemos que a vigilância, ela precisa ser constante, como um norte para nos mostrar caminhos por onde devemos andar e a maneira como devemos viver dia após dia. Então, quando pensamos a nossa existência aqui na Terra, que é tudo passageiro, o que mais te incomoda? Como eu falei logo no início do vídeo. Então, 3 dores que eu quero trazer aqui, que incomoda muito o ser humano de uma forma geral. Primeiro, é a perda, principalmente de pessoas que são importantes para nossa vida. A perda, ela traz muitas consequências devastadoras, que muitas pessoas, às vezes, até adoecem, desenvolvem níveis de adoecimentos e elas travam como se não conseguisse mais seguir adiante devido ao impacto da perda de um ente querido, de um conhecido, às vezes a perda do emprego. Então, as pessoas, elas têm medo da perda, principalmente quando está ligada a questões afetivas, né, em relação a alguém que é querido. Outra dor existencial que podemos também citar aqui, que afeta muito de uma forma geral, é a doença. As pessoas, elas têm medo de adoecer. Só que muitas pessoas estão adoecendo porque não estão vigiando, porque não estão orando. Então, o que eu faço com o meu tempo também vai ser favorável para a minha qualidade de vida, para a minha qualidade de saúde, seja ela espiritual, mental. Então, se eu quero ter saúde, é muito importante eu vigiar e orar. Porque, como a carne ela é fraca, ela pode abrir espaço, sim, para a tentação e para o pecado, e também ceder a essas tentações. E que possamos viver uma vida de santidade. E viver vida de santidade requer renúncia, requer disciplina, requer mudança, requer perdas, porque muitas vezes precisamos nos afastar de muitas coisas e deixar velhos hábitos, costumes, comportamentos, renunciando para fazer a vontade do Salvador Jesus. A terceira dor que afeta muito a humanidade é o futuro. O futuro, ele causa um sofrimento angustiante. É uma profundidade na alma que a pessoa às vezes dorme e acorda pensando sobre o futuro. Quando se foca no futuro de uma forma perturbadora, deixamos de viver uma dádiva concedida aos filhos da humanidade,
que é o aqui e agora, o momento presente. O momento presente foi dado ao ser humano para ele viver, para ele existir com intensidade, para ele criar, recriar, gerar mudanças significativas, ele buscar coisas que são importantes para ele, que ele se sinta motivado. E quando não conseguimos viver o presente, o aqui e agora, estamos em níveis que podem acarretar sérios problemas na saúde, inclusive mental. Então, cuidado com o excesso de preocupação com o futuro, porque são portas abertas para adoecimento. Então, essas 3 dores, elas afetam muito a humanidade. As perdas, principalmente ligadas a questões afetivas, entes queridos, o medo de adoecer, de ficar em um estado onde vai depender de alguém, e às vezes a pessoa não tem alguém que ela possa contar próximo a ela, às vezes está muito distante, enfim. E a terceira dor que afeta muito a humanidade é onde eu vou passar o meu futuro, ou coisas que planejam para o futuro e a pessoa quer viver hoje aquele futuro. Então, isso angustia, gerando medo, gerando perturbações. E o Criador, ele não deixou isso para nós. Então, observa por onde você está caminhando, faça análise sobre o seu comportamento, faça análise sobre os teus hábitos, os teus costumes, reveja as suas amizades, reveja o tempo que você utiliza durante o dia de coisas úteis e talvez de coisas fúteis. Reorganize o seu tempo de uma maneira que você possa adorar, que você possa estar sempre vigilante, que você possa estar sempre orando e também descansar. Porque o descanso do corpo é também uma bênção dada por Deus. Porque dormimos e acordamos porque Ele nos deu vida. Porque a gente dorme e acorda em segurança, porque Ele demonstra o seu amor e o seu cuidado até durante o sono. Mas para dormir é necessário rever muitas coisas para poder organizar, para que esse sono ele venha a existir e você desfrutar, caso você esteja tendo dificuldade em dormir. E agora eu quero compartilhar com você uma coisa muito importante. Os 3 viajantes do tempo, com lições extraordinárias sobre a nossa vida, a nossa existência, o mundo espiritual, que muitas vezes entra através de um espaço minúsculo, quase imperceptível, e causa muitos danos na vida das pessoas. Há pessoas que não conseguem mais dormir, com muitas perturbações na mente, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, tenhamos cuidado, porque a vigilância é importante, a oração também. Então, estão aqui um pouco mais que eu posso compartilhar com você com muito carinho, do meu coração para o seu coração. Não posso deixar de compartilhar as minhas pérolas com vocês. Faço isso com um imenso prazer. Então, reveja todas as coisas que você pode fazer e gere mudanças que vão trazer para você mais saúde, mais bem-estar, mais vigilância e mais oração. E cuidado com as distrações. Observa bem esse tempo como você está utilizando. Caso tenha dúvida, reveja novamente este vídeo que vai trazer para você orientações onde você pode aplicar na tua realidade e você terá muito sucesso e melhor qualidade de vida. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu te peço sobre cada vida que pode estar desperdiçando o seu tempo, que está abrindo brechas e nem percebe para o mundo espiritual, onde governos malignos podem entrar. Pai querido, que sejam despertadas essas vidas através da oração, da vigilância, esse desejo por buscar a tua presença, Senhor.
para que possam estar alerta e não deixar brecha para o maligno entrar em suas vidas, gerando destruições. Pai querido, teu sangue há poder, que vidas, que mentes neste momento, Senhor, sejam despertadas através do Espírito Santo, para que possam rever as suas questões e priorizar, Senhor, tudo aquilo que tens deixado para os filhos da humanidade. Tudo aquilo que tens deixado como dádiva para o homem desfrutar, a qualidade de um bom sono, a paz, dormir e acordar em paz. Senhor Jesus, que mentes pesadas, perturbadas, seja de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos, Senhor, que essas mentes venham a ser reorganizadas, meu Deus, e que vidas sejam impactadas pelo teu poder, gerando mais vida, gerando despertar, gerando desejo por buscar a tua presença, Senhor, que pessoas possam rever o seu tempo e deixando as coisas que são fúteis e aproveitar o tempo, Senhor, para estar na sua presença, seja adorando através do louvor, seja adorando, bendizendo o teu nome, seja no momento da oração, da intercessão, da busca, que vidas neste momento, Senhor, sejam tocadas pelo teu Santo Espírito e sejam renovadas, que vidas, que mentes, que corações sejam lavados pelo sangue de Jesus Cristo, porque o teu sangue há poder, Senhor, para libertar, para curar corações feridos, corações cheios de mazelas, cheios de tantas dores, machucados, que machucaram, que não perdoam, que já geraram até sementes de amargura, mas o teu sangue há poder, Senhor, para libertar também essas vidas e elas terem paz e tranquilidade na sua mente e no seu coração, sabendo que há perdão, sabendo que há cura, sabendo que há um caminho de renúncia, sabendo que quando nos entregamos a Ti, Senhor, vivemos segundo a Tua santa vontade. Ó Senhor Jesus, eu te peço essas bênçãos sobre cada vida, em nome de Jesus. E você que ainda não aceitou a Jesus, abra o seu coração. Que tanta resistência é essa? Abra o coração para o Senhor Jesus. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer o governo do teu coração, para que você possa pensar melhor, ter mais tranquilidade, ter paz, aonde há perturbação e desorganização, vai vir a paz e tranquilidade e a organização para as nossas vidas, para a vida de quem quer e a vida de quem busca. E que assim possamos viver dia após dia, orando, vigiando, intercedendo, adorando e gerenciando o nosso tempo, para que assim possamos ter dias melhores e saúde mental para todos, em nome de Jesus. Então, curta, comente e compartilhe este vídeo.